tudo bem? Que bom estarmos juntos aqui novamente, como toda manhã, de segunda a sexta, nós estamos fazendo lives aqui no Instagram e no Facebook. Meu nome é Thiago Vicente, nós somos do canal Mensagem Diária, nós estamos nas redes sociais, estamos com o site www.mensagemdiaria.com.br, que nós colocamos devocionais todos os dias. Estamos no YouTube todos os dias, 8 horas da noite, segunda a sábado, colocando uma mensagem de vídeo para você. Estamos no Face e no Instagram de segunda a sexta, às 8 da manhã, trazendo uma live para você. E nós queremos sempre trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem de fé, de amor, de esperança, uma mensagem de Deus para o seu coração. Alguns anos atrás, Deus colocou no meu coração de criar uma mensagem diária, e assim nós criamos primeiramente o site, e hoje nós estamos nessas redes sociais, e de uma mensagem que era apenas escrita, porque naquele tempo a internet era mais devagar, mais difícil de fazer gravações, enfim. Hoje nós estamos também gravando e usando dessas mídias sociais para a gente poder estar trazendo uma mensagem para você, para o seu coração. Nós estamos falando sobre crise, sobre como vencer e superar toda e qualquer crise na nossa vida, vencendo a crise, passos para dar a volta por cima. E eu tô deixa eu só ligar aqui o Face, que estava atualizando o software e aí não estava deixando entrar aqui, peraí. Face, também estamos ao vivo agora no Face. Então, bom dia para quem está no Face, nós estamos ao vivo também no Instagram, @mensagem diária devocional. Um bom dia para você. Nós queremos trazer uma mensagem de Deus para o seu coração todos os dias. E eu creio que Deus nos chamou para propagar as boas novas do Evangelho do Reino. E assim nós fazemos através da internet. E nós estamos falando sobre o tempo de crise. Vencendo a crise, passo para vencer a crise. Se você não assistiu os vídeos anteriores, lá no YouTube, você pode acessar. Já estamos com os vídeos atualizados. Nós temos uma playlist de 12 vídeos. Acho que 12 vídeos. Com as 12 mensagens anteriores aqui do Vencendo a Crise, mais mensagens anteriores que a gente já tinha de lives sobre essa série Vencendo a Crise, Passos para Dar a Volta por Cima. E nós estamos falando do princípio da semente, e agora nós vamos falar sobre encher, né? E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 1. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A palavra para encher é a palavra no hebraico, ser cheio, consagrar, cumprir, malê. Mas temos que chamar a atenção que são 5 verbos aqui, de ordem, no imperativo.
fecundar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar. A palavra para dominar é governo. Então, a partir do momento que nós assumimos em Cristo Jesus a nossa situação de ser governantes da terra, do reino dos céus, como reis e sacerdotes, nós precisamos então sujeitar, que é colocar em subordinação o princípio da semente na nossa vida, não controlar as pessoas, mas controlar aquilo que Deus nos confiou, porque Deus dá a semente ao que semeia, fazer com que essa semente seja fecunda, significa ser frutífera, né? Que ela vingue, que ela multiplique, que ela seja numerosa e que ela encha, que ela cumpra todo o seu propósito. Então, nessa manhã eu quero falar com você sobre encher. Encher, ser cheio, consagrar, cumprir, malê. Encher, ser semente cheia, completo. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, e ele disse está consumado, a palavra no grego usada ali é plero. E a palavra plero significa cheio, completo, cumprido. Assim, eu creio que essa palavra no hebraico, encher, malê, também tem essa conotação de estar cheio, de estar completo, de estar consagrado. Se a sua semente está consagrada a Deus, ela vai multiplicar, ela vai frutificar, ela vai multiplicar, ela vai encher, ela vai cumprir o seu propósito. Portanto, toda e qualquer semente, ela já tem o potencial dentro dela. Toda e qualquer semente já tem o potencial de ser uma floresta. Mas para isso ela precisa ser semeada. Para isso ela precisa ser plantada, cuidada. Várias etapas que ela precisa passar até que então ela produza uma floresta. Assim Jesus disse que o reino dos céus é como o fermento que, jogado na massa, ele vai fazer com que toda a massa cresça. E depois vai se confundir com a massa. Da mesma forma, aquilo que a semente que Deus confiou para nós, ela tem que alterar toda a massa, alterar todo o estado das coisas aqui na terra para que tragam um reino através da minha e da sua vida. A partir do momento que a gente decide fazer o propósito de Deus aqui nessa terra, e a gente descobre, em primeiro lugar, essa semente que Deus já colocou dentro de mim e de você antes de nós nascermos. Deus tem um propósito, um desígnio, uma vontade, um plano para a sua vida, que não vai ser a pessoa A ou B que vai dizer para você, mas é algo que já está dentro de você, é algo que você já tem essa paixão, esse dom, esse talento, esse propósito, e as pessoas podem dizer tudo contra. E na maioria das vezes, sim, as pessoas vão dizer contra, até as pessoas mais próximas, como José, que teve os 2 sonhos e foi repreendido pelos seus irmãos e pelo seu pai. Então, da mesma forma, deixa eu tirar a blusa aqui, tá calor. Aí, da mesma forma, ele teve que lutar com isso, ele teve que se apegar nisso. Na verdade, ele não tinha mais nada para que se apegasse senão com o sonho, porque ele foi vendido pelas pessoas que o amavam,
ou que deveriam amar. E o melhor ambiente para a gente descobrir e para que essa semente de Deus dentro de nós seja potencializada é o ambiente de crise, porque a gente não tem mais nada do que se apegar. José não tinha mais nada para o que se apegar, a não ser com o sonho que Deus deu para ele. E ele teve que permanecer firme. A palavra para encher também que significa consagrar. Quando ele teve uma oportunidade de fazer o mal com a mulher de Potifar, ele sabia que estava separado para Deus. Ele falou, como que eu vou pecar contra Deus? Então você sabe que para cumprir plenamente essa semente, você vai ter que andar firme em santidade, firme na promessa de Deus na sua vida, e vai ter que estar mais próximo dele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que plantou essa semente dentro de você. Então por isso, você estando dentro de um ambiente propício para que frutifique, você precisa estar próximo de Deus. E as crises geram em nós uma dependência maior de Deus. A crise faz com que, se a gente não estava orando, a gente comece a orar. Se a gente não estava lendo a palavra, que a gente comece a ler. É o melhor ambiente para que a gente esteja dependente de Deus e esteja apegado a esse sonho que Deus colocou na nossa vida. Então, qual é o seu potencial, o seu propósito? Vai ser revelado por aquilo que você tem uma paixão, aquilo que você tem um dom, aquilo que você já tem um talento. E às vezes a gente acha que são grandes coisas, mas elas podem vir num piscar de olhos. Deus vai falar principalmente comigo e com você, com uma impressão no nosso coração. Porque o Espírito testifica, o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito. Então ele traz essa impressão no nosso coração. E principalmente Deus vai dar para nós, no meio de uma crise, no meio de uma situação, ideias. Ideias que vêm de Deus. Ideias que são soluções de Deus para a mudança no mundo. Por que o mundo está como está? A gente já falou, porque Deus deu o governo da terra para o homem. Porque se Deus tivesse todo o controle da terra, você acha que ele permitiria que criancinhas no Nordeste brasileiro fossem escravizadas sexualmente? Eu dizer que Deus está no controle e essas crianças são abusadas, tem alguém abusado no céu? Tem alguém morto no céu? Tem corrupção no céu? Não tem, porque lá ele reina e aqui na terra ele escolheu o homem para reinar. Então cabe a nós, né, fazer com que o reino de Deus venha quando nós fazemos a vontade de Deus. Então Deus vai te dar, e você vai encontrar no meio da oração, da busca a Deus, no meio de ideias que Ele vai te dar, aquilo que você está procurando. Você talvez esteja orando por recursos, por uma promoção, por uma solução, ou simplesmente pelo pão nosso de cada dia que está faltando. E Deus vai te dar ideias. Lembra que eu falei na outra... Jesus nos ensinou a orar para o Senhor nos dar o pão nosso de cada dia, mas o pão não nasce em árvores. Você tem que pegar o trigo e tem que moer ele, e depois tem que fazer a massa. Assim, depois você tem que assar, enfim, colocar fermento, dependendo do pão, enfim. Então não vai sair pronto.
Deus não nos fez para ser preguiçosos, mas para trabalhar. Deus colocou o homem no jardim para quê? Para trabalhar. Então a gente não pode ser cristão preguiçoso e supersticioso esperando por um milagre sentado. Deus vai colocar em nós sementes, vai nos dar criatividade, e aí a gente vai estar cheio de semente. E o que a gente precisa? Se eu deixar a semente, como eu já falei as semanas anteriores, guardada na gaveta, ela não vai produzir fruto. Então não aborte o processo. Você precisa preparar a terra, você precisa semear, regar, adubar, cuidar, crescer, amadurecer para então frutificar. Olha quantos passos para que aquela ideia que você teve na cabeça chegue até o produto final. Olha só. Preparar a terra, semear, regar, adubar, cuidar, crescer, amadurecer, frutificar. Isso vai levar tempo, talvez anos, não sei. Mas você precisa trabalhar e estar supervisionando o processo até que ele dê fruto. E aí você vai ter que estar supervisionando e continuar na presença de Deus em meio ao processo. Porque Ele foi a fonte dessa ideia que te deu para encher a terra. Lembra daquele rapaz que eu contei? Que ele foi para a Índia. E que aquela visão que ele teve, que foi de Deus, porque toda boa dádiva vem do Pai das Luzes, ele queria atender. Lembra que eu te falei, procure algo para atender a necessidade das pessoas. Não quer dizer que você vai fazer um sapato, um tênis, como aquele homem fez, custando a 15 centavos de dólar e vendendo para os indianos a 50 centavos, que ele não está trazendo o reino, porque ele não abriu uma igreja. Abrir uma igreja não é uma parte de levar o evangelho, mas trazer o reino dos céus é atender a necessidade das pessoas, porque as pessoas precisam comer, porque as pessoas precisam se vestir, porque as pessoas precisam de um teto, precisam de um trabalho, e Deus vai dar para nós, e aí que você vai ficar livre. Você fala assim, eu quero trazer o reino dos céus, aí você larga tudo que você tem para se tornar um pastor, uma pastora, ou no caso, por exemplo, pessoas que vão ter que deixar a profissão, deixar tudo para fazer aquilo. Não quer dizer que com isso você está fazendo a vontade de Deus. Não, lá no seu trabalho, lá na ideia que Deus te deu, Deus está te dando a forma de trazer o reino. Essa foi uma das grandes mudanças que Martinho Lutero trouxe com a reforma protestante, de que eu não preciso ficar confinado no monastério para trazer o reino de Deus, para fazer a vontade de Deus. Não, lá no seu trabalho, lá no seu comércio, na sua indústria, naquilo que você faz, você tem que trazer o reino. E você vai trazer o reino principalmente com as impressões que Deus vai colocar no seu coração para atender às necessidades da pessoa, como aquele rapaz fez. Ele voltou para os Estados Unidos, não saía o sonho, a visão de ajudar os indianos fazendo os sapatos. Ele fez um sapato, fez um projeto, depois conseguiu, ele não tinha dinheiro, ele conseguiu um empréstimo, ele depois conseguiu uma forma de exportar, produzir, exportar e depois fazer eles comprarem. E em um ano, ele, se eu não me engano, vendeu 3 milhões de pares. Ele virou milionário em um ano. Mas por que ele virou milionário em um ano? Porque ele atendeu à necessidade das pessoas, e quando ele teve um sonho, o que ele fez? Ele preparou a terra, ele semeou, ele regou, ele adubou, ele cuidou, ele fez crescer, amadurecer e frutificar. E aí então, com aquilo que ele começou na Índia, depois ele fez nos Estados Unidos. E ele criou uma grande cadeia de sapatarias
né, de lojas de departamento, como a gente tem aqui no Brasil, a Riachuelo, a Renner, a C&A. Assim ele fez e espalhou por todos os Estados Unidos. Mas tudo começou com uma pequena ideia, com uma visão que ele teve. No meio da necessidade dos indianos, o Pai que está no céu deu uma visão para ele, de que ele fizesse sapatos. Então, tudo que você precisa, olha só, nesse momento, acima de tudo, é ter comunhão com o seu Pai. Como eu falei na mensagem de ontem, você pode entrar no nosso canal ali do YouTube, no culto online de ontem, sobre o Pai, nosso Pai Celestial. Vou colocar também para você, daqui a pouco eu coloco também apenas a mensagem, a pregação e não o culto inteiro. Mas você vai ver que o segredo da vida de Jesus foi a comunhão que ele tinha com o Pai. Então, oração, para nós que entendemos que somos do reino e não pessoas religiosas, é relacionamento com o Pai. Você precisa ter um relacionamento pessoal. O seu relacionamento com Deus não pode ser baseado na vida do seu pastor, da sua pastora, do seu líder, de quem quer que seja. Deus não tem bisnetos, Deus não tem netos, Deus não tem primos, sobrinhos, Deus tem filhos. E Ele quer ter um relacionamento com você. E Ele vai falar com você. Quando Deus fala através de um profeta, nada mais do que Ele teve foi a confirmação daquilo que você já estava vendo, né? Ele vai confirmar no seu coração aquilo que já estava. E às vezes o profeta pode errar, por isso que a Bíblia diz, julgai as profecias, mas também diz, não apagueis o Espírito. Então você ouve e você guarda, se é de Deus, vai confirmar no seu coração. Eu um dia estava na igreja e eu me via pregando, eu nunca contei isso para ninguém. Aí chegou uma pastora e falou, olha, menino, nem falou meu nome, nem conhecia, você se vê pregando. Então ela só confirmou aquilo que eu já estava vendo e ela não me pôs para pregar na igreja dela no dia seguinte. Nunca preguei, nunca nem abri o culto naquela igreja, né? Mas aquele sonho de Deus permaneceu. Mas eu tive que trabalhar aquele sonho, estou trabalhando até hoje. Então, da mesma forma, você precisa preparar a terra, semear, adubar, cuidar para que ela cresça, amadureça e frutifique. Então, o melhor ambiente para que tudo isso aconteça é o ambiente de crise. Porque é um ambiente de mudança, é um ambiente de oportunidade. Lembra só no início, a Bíblia diz lá em Gênesis, abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, e diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha só o ambiente de crise. Ali no hebraico é borru e torru, é o caos completo. É um ambiente de sem forma e vazio, de trevas. Então o que Deus tinha? A semente. Qual que é a principal semente que Deus tem? A palavra, né? Saiu, pois, o homem a semear, né? Então a palavra de Deus é a semente. Ele falou, haja luz e houve luz. A boca fala do que está cheio o coração. Por isso que a vida e a morte estão no poder da língua. Por isso você tem que entender que Deus te deu o sonho, comece a profetizar, a falar, mas não adianta só você falar e não ir atrás disso, achando que é mágica, porque não é mágica. Aí já sai do rol do reino e vai para o rol do ocultismo, da magia, né? E quem pratica magia, feitiçaria, não vai entrar no reino. Portanto, você tem que entender que você vai, então, falar com a boca, crer com o coração e vai atrás dessa semente que Deus colocou, dessa ideia que Deus colocou no seu coração, né? Você vai ter que entender que essa semente vai apontar para o seu futuro. E a chave da sua vida, o propósito da sua vida é descobrir isso.
desenvolver e servir com a sua semente o que as pessoas precisam. Por isso que Jesus falou, o maior do reino dos céus é o que serve a todos. Jesus serviu com o seu dom. E assim, aquilo que Deus te dá, ele vai ser para servir, para atender a necessidade das pessoas. Vai trazer algo bom para você? Vai. Mas vai trazer algo bom primeiramente para as pessoas. Primeiramente, o rapaz que fez o sapato atendeu a necessidade dos indianos. Depois que ele foi ter um retorno, né? E aí, quando você descobrir qual que é o seu propósito, descobrir essa ideia, ir atrás dessa ideia e ver essa ideia ser realizada, você vai se sentir com algo no coração que dinheiro não pode dar, que status não pode dar, de propósito cumprido, de paixão satisfeita, de você ter encontrado o seu destino, a razão do seu viver. E aí você vai poder dizer como Jesus falou na cruz, né? Está consumado. A palavra plero ali pode ser um sinônimo em hebraico para a palavra encher, que é malé. Está cumprido, está satisfeito. Assim eu e você, e eu oro sempre pedindo para Deus, Senhor, que eu possa, o dia que eu não estiver mais aqui na terra, cumprir o meu propósito, dizer que está consumado. Assim, seja com a ideia que Deus está colocando no seu coração. E o que você vai precisar nesse momento é se voltar para dentro de você, se acalmar, sair da confusão, se acalmar na presença de Deus, entrar lá no lugar em secreto e olhar para dentro de você. Porque Deus, antes de você nascer, já colocou essas sementes dentro de você. E que tem um potencial para uma nova vida. Dentro de você tem uma floresta. Então você vai ter que se agarrar, depois de você descobrir, se agarrar a essa ideia, se agarrar a essa semente e fazer algo com ela. O problema é que a gente não faz isso. Muitas pessoas morrem com a sua semente, como eu deixei a semente que eu contei aqui, a semente mostarda que eu comprei para pregar na igreja para mostrar, deixei numa gaveta. Não deu uma mostarda. Por quê? Nunca foi plantada. Assim, o melhor ambiente para que a gente tenha ambiente para que cresça a semente é ambiente de oração, é ambiente de ouvir a Deus, é ambiente de esperar em Deus, é o ambiente de procurar novas ideias, você avaliar os recursos que você tem, os talentos naturais que você tem, você trabalhar mais, espantar toda a preguiça, né? Ver o que você precisa, ver que você só tem isso e aí você vai se agarrar a isso e vai ter que correr risco. E quando a gente está em crise, quando a gente não tem mais nada, é o melhor ambiente. Por quê? Porque você não tem mais nada a perder. Você não tem mais nada. E aí você vai jogar todas as fichas nisso, você vai ter que arriscar algo. Então o nosso Pai Celestial, ele disse, haja luz, no versículo 3, e houve luz. Ele foi criando pela palavra. Qual que foi a solução de Deus para o caos? Sementes. Semente da palavra e depois sementes físicas. Semente de árvores, semente de cada animal que tinha macho e fêmea e que crescia. Quando ele fez o ser humano, ele viu que não era bom que o homem ficasse só, ele fez uma mulher, não fez outro homem, porque não vai dar certo, não vai dar continuidade na vida. Então tem que ser um homem, uma mulher, um casal, para que frutifique, para que dê fruto, para que encha a terra. Você pode ver que o que vai acontecer com os países, muitos países que os casais, homem e mulher, já não estão querendo mais ter filhos, e muitos países que têm já na sua cultura incutida que casal de homem em homem, mulher em mulher é normal, vão ter vão crescer radicalmente a natalidade do país e o país pode vir a não existir mais. Muitos países já dizem que não tem mais volta, porque tem uma faixa etária de idosos muito alta,
E aqueles que estão vindo não estão querendo ter filhos. Vai acabar com esses países, vai terminar. Porque não está cumprindo o propósito divino desde o princípio, homem e mulher, né? Frutifiquem, multipliquem-se, enchem toda a terra. Então, um melhor ambiente para que a gente dê fruto é ambiente de crise. Deus, o que fez no início, usou a semente da palavra, usou a semente de árvores, de animais e do ser humano. Ele tinha só 2. E olha hoje a Terra, 7 bilhões e meio. E aí Deus viu no versículo 31 do capítulo 1 de Gênesis, viu tudo o que Deus fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Então Deus transforma o ambiente de caos, de crise, em bênção, em abundância, em um local muito bom. Mas para isso o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e a palavra saiu da boca de Deus. Então você precisa de Jesus, você precisa da palavra, você precisa do Espírito Santo, e no meio desse caos, você que é a luz do mundo, o sal da terra, agora vai produzir a fruto de 30, 60 e 100 por 1. Então, encha toda a terra. Eu creio que o Espírito Santo nessa manhã falou no meu coração para orar por você. Para que você descubra a semente, para que você se apegue às ideias que Deus está colocando. Talvez não seja uma, seja mais de uma ideia que Deus vai te colocando. Não deixe essa ideia para lá. Não deixe, se apegue e vá atrás. Se apegue com Deus, faça aliança com Deus. Você que, independente da igreja que você está, seja fiel a Ele, nos dízimos, nas ofertas. Se apegue também na oração, faça cursos. Tudo isso eu estou falando para você dar muito fruto, de 30, 60 e 100 por 1. Pega firme com Deus. Não importa a quantidade, talvez hoje você tenha 0. Mas quando você receber o primeiro fruto, seja R$1, seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Você sabe quem é a sua fonte, é Deus. E você tem que ir atrás de suprir a necessidade das pessoas, que o mundo está clamando. A Bíblia diz que a criação toda anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E é aí que você vai entrar na jogada para trazer conforto, vida, luz. Hoje o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E Ele está com você. Jesus está com você. Se você colocou a fé nele, Ele está com você. E Ele vai te ajudar a isso. Deixa eu orar com você. Pai, oro nessa manhã por essa pessoa, Deus, que está numa encruzilhada, que não tem perspectiva, não tem propósito, não acha isso, não consegue enxergar. E eu oro então para que o Senhor dê ideias, que o Senhor dê planos, sonhos, visões pelo Teu Espírito Santo. Eu libero agora em nome de Jesus, porque assim está escrito na Tua palavra. Eu creio nessa palavra. Teu filho ou tua filha, essa pessoa que está ouvindo comigo, ela crê. E eu oro, Senhor, para que essa pessoa vá atrás, que ela cuide, que ela are a terra, que ela plante, que ela regue, que ela venha adubar, que ela venha cuidar, que ela venha ter paciência para esperar crescer e então produzir fruto e depois multiplicar e encher. Eu oro no nome de Jesus e oro para que o Senhor abençoe essa vida, para que ela pegue firme na oração, para que ela pegue firme, ó Deus, na Tua palavra, não como algo religioso, mas como um relacionamento íntimo contigo. Eu oro, ó Deus, em nome de Jesus, para que ela creia em Ti,
para que ela aprenda a depender de Ti, começando com os dízimos, com as ofertas, sabendo que tudo isso que ela vai ter de recompensa nessa semente que ela vai plantar é para atingir a necessidade das pessoas, é para ajudar as pessoas, é para trazer o Teu reino. E ela também vai ajudar o necessitado, o pobre, aquele que precisa, com os frutos que ela obtiver desse sonho, dessa visão. Eu oro com ela e oro, Senhor, para que ela não desista, que um dia ela conte essa história e que essa história venha incentivar muito mais pessoas para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Eu oro também por essa pessoa que está assistindo gravado. Eu creio que o Senhor colocou essa mensagem para ela, para incentivá-la agora, mesmo gravado. Abençoa, Senhor, essa vida, no nome de Jesus. Graças a Deus. Você que não ouviu as mensagens anteriores, entra no YouTube, assista as mensagens anteriores. Você que já assistiu, quer assistir mais, coloca lá, põe de fundo, você ouve eu falando, vai anotando, vai buscando, vai orando, vai se colocando diante de Deus. Não se conforme com a situação. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse século. Não fique parado. Não vai adiantar nada. Deus te pôs aqui na terra para trabalhar, não para ser um preguiçoso. É por isso que a Bíblia diz, vai e aprende com a formiga ao preguiçoso. Né? Por isso que a gente tem a história do gafanhoto, da cigarra e da formiga. Então, vá atrás. Não se prostre, não se entregue. Não se entregue. Você não tem mais nada, então você não tem mais nada a perder. Se coloque na presença de Deus, busque a Ele, fale com o seu Pai, que está no céu, que precisa mudar. A oração não muda Deus, a oração nos muda, e a oração tem que ser de acordo com a palavra de Deus, por isso você tem que conhecer. Se coloque na presença dEle, Ele vai te dar essa ideia, vai te dar esse sonho. Vá atrás dEle. Vá atrás dEle. Creia, foi Deus que te deu. As pessoas do seu lado podem dizer que não, mas você sabe que foi. Então vá. Siga firme. Se a pessoa do teu lado está dizendo que não, é só para fortificar a sua semente, ela não está conseguindo enxergar. Quando terminaram de construir a Disneylândia, o Walt Disney não estava lá. E aí um jovem foi chamar a esposa do Walt Disney, que já tinha morrido, e falando, olha, o Walt Disney não pôde ver essa montanha, não pôde ver isso, não pôde ver aquilo. E aí então a mulher chegou e falou, não, meu jovem, você está errado. Pelo contrário, ele já via isso antes de vocês. Ele não precisou ver. Assim como o Michael Jordan, que se você não sabe, ele foi rejeitado no high school lá nos Estados Unidos, que é antes da faculdade, para jogar. Ele foi rejeitado no time de basquete. Então o que ele foi fazer? Ele se via jogando. O que ele foi fazer? Ele foi treinar de madrugada, arremessos, e foi treinando, até que ele fez o teste de novo e passou. Mas o técnico não gostava dele. E aí então o melhor jogador do time se machuca, quem que ele vai pôr? Só tem no banco o Michael Jordan, coloca o Michael Jordan. É a última bola do jogo, passaram para ele, o que ele fez? Arremessou e acertou. E aí ele começou a se tornar o Michael Jordan que nós conhecemos. Pode que todo mundo não creia, a sua família, o seu técnico, o seu patrão, não importa. Vá atrás. Treine junto, que nem ele dizia que treinava junto com as baratas. Treine junto com as baratas, ninguém está vendo. Davi treinava, matou o leão e o urso, ninguém estava vendo. Seus irmãos não acreditaram, falaram, por que você está aqui? Saul olhou para ele meio desconfiado, deixou ele ir, porque ninguém teve coragem para enfrentar Golias. Então, antes de você matar Golias na presença de todos, você vai ter que matar o seu leão, o seu urso sozinho. Então você precisa trabalhar essa semente. Então vá trabalhar. Busque em Deus. As armas espirituais da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Então você vai lá no seu quarto, busca, fale com o Senhor, Ele vai te dar e você vai atrás. Você não precisa de um emprego, você não precisa de... Você precisa, em primeiro lugar, da ideia de Deus, do sonho de Deus. Se o sonho de Deus para a sua vida for através de uma profissão, de um emprego, que seja.
Mas não é sua fonte é Deus, sua fonte não é seu salário, sua fonte é Deus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe. Entre lá no YouTube, acompanhe as mensagens anteriores, toda essa série. Deixa aí um joinha, compartilhe com as pessoas que você conhece. Curta, você que está aqui no Instagram, deixa um coraçãozinho, compartilha, aperta o botãozinho aí, ó, tem uma setinha. Compartilhe com as pessoas da sua lista. Você no Facebook também. Amanhã a gente continua falando sobre vencendo a crise. Às 8 horas da manhã, hoje à noite, mensagem do Reino dos Céus, a mensagem 9, que dá uma base sobre o Reino dos Céus, para você entender como que o reino funciona. Lá no YouTube tem a playlist, assista a playlist, hoje à noite, às 8 da noite, eu vou estar com você falando, trazendo essa mensagem para o seu coração. Deus te abençoe, um bom dia, em nome de Jesus. Plante a semente, plante a semente.